Bom, gente, comecei o programa perguntando, né? E aí, qual o caminho, né? Quais são as fases da vida? E, gente, a vida passa, tudo passa nessa vida. Mas vem cá, né? Como a gente vai vivendo, às vezes, com pressa, quando vê, puf, tempo passou. E as fases da vida? Já foi ali a infância, já veio a adolescência, a vida adulta, chegando a velhice. Para a gente bater um papo sobre isso, para falar como a gente pode viver melhor o nosso caminho, eu recebo aqui com muito carinho a psicóloga Luana. Seja bem-vinda, Luana. Muito obrigada, Daniela. Que bom te receber aqui. Bom, existem fases na vida mesmo? Quais são elas? Sim, existem. E dentro de cada uma dessas fases existem tarefas específicas que a gente precisa cumprir, né? Como você mesma disse, a gente costuma dividir em 4 grandes fases: a infância, a adolescência, a vida adulta e a terceira idade ou a velhice. E dentro dessas fases também existem algumas divisões, né? Primeira infância, segunda infância, onde a criança vai procurar principalmente estabelecer vínculo, estabelecer um apego seguro com os responsáveis para se tornar aí um adulto seguramente apegado, um adulto que tem segurança, né? Na adolescência, essa tarefa já passa a ser voltada muito mais para a formação da identidade dele, né? Também separa em pré-adolescência, ali dos 10 aos 12, 13 anos mais ou menos, a adolescência média, 13 aos 14, 15, 16 no máximo, e aí depois, na verdade, a gente fala que hoje em dia a adolescência vai até os 24 anos. Tudo isso? Tudo isso. O Aumentou, cérebro ainda Luana. o cérebro ainda está em pleno desenvolvimento até os 24 anos. Mas ali por volta dos 17, 18, quando o adolescente também já é chamado para a responsabilidade, de começar a decidir o que ele vai ser da vida, né? Então, esse momento de estabelecer a identidade do adolescente, no final, né, ali quando vai chegando a maioridade, a tarefa já deixa de ser só quem eu sou, mas quem eu sou no mundo, como eu vou me colocar. E aí a gente tem a vida adulta, né, que também passa por fases, a gente acha que adulto é tudo a mesma coisa, mas não é. Né? Tem o começo da vida adulta, a fase de aquisição, onde a gente vai trabalhar muito, vai se esforçar muito para começar a se estabelecer. E aí depois de estabelecido, a gente começa a ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Não sei que hora que chega também. Então, isso que eu te perguntar. Tô esperando. Mas ela chega, e aí na velhice, quando a gente passa a se preocupar muito mais com o propósito, com o significado das coisas e com o legado, com aquilo que a gente está deixando para nossa família e para o mundo. Luana, por que as pessoas têm tanta pressa de passar pelas fases? Ou não, né? Tem os dois pontos. Tem gente que tem pressa de passar, aí criança, você vê aquela criança querendo ser adulta, colocando o salto da mamãe, colocando a gravata do pai, e tem aquela criança que quer ficar sempre criança, ou apego à fase ou a aceleração ali, né? Das fases, Eu acho que a gente vive numa sociedade de muita comparação, em primeiro lugar, né? Então, eu não estou vivendo o meu momento, a minha vida ali. Eu estou pensando sempre na próxima fase, no que vem depois, no que eu vou alcançar depois. E aí, às vezes, quando a gente chega nessa próxima fase, pensa assim, não é tão interessante assim quando eu pensava. E aí volta aquilo, como era bom ser criança, como era bom ser adolescente, como era bom não ter tantas responsabilidades, né? Acredito que principalmente pela questão da comparação. E quando a gente está olhando para a grama do vizinho, a gente só enxerga o verde, só a parte boa, né? Então, o adolescente, por exemplo, por que ele tem tanta pressa em ser adulto? Ele vincula o ser adulto com liberdade. Não com pagar boleto. Sim. Não é verdade? Sim. E decidir as suas próprias escolhas, né? Sim, adolescente decidir bancar tem isso, suas próprias escolhas. Né? Isso é bom? Se isso é bom? É. De certa forma, essa ilusão, né, do adolescente de que tudo é possível, de que vai ser uma liberdade, vai ser algo que vai fazer com que ele cresça. Com que ele tente, com que ele arrisque, algo que nós adultos já estamos um pouco mais preocupados, mais lentos às vezes para agir. Então, por isso que muitas inovações são feitas por pessoas muito jovens, porque elas não têm medo de tentar. Então, até essa... São os frutos, né, da juventude, né? Coisa boa, né? Sim, tem muita coisa boa na juventude. Eu até falo, eu sou especialista em adolescentes, né? E às vezes as pessoas falam, você é doida de trabalhar com adolescente, por que você escolheu isso? Eu falo, gente, é uma fase tão vibrante, tem tanta energia, tanta vontade de fazer as coisas. Quem dera a gente pudesse conservar um pouquinho mais desse espírito adolescente dentro da gente mesmo. A gente pode conservar? A gente
tem que se esforçar. Eu acho que com o tempo, com o amadurecimento do cérebro, do córtex pré-frontal, a gente não consegue não ver as consequências das coisas. Tá. Como adulto. Tem alguns que conseguem, né? Alguns adultos conseguem, mas a maioria, a gente não consegue não ver consequência nas coisas que a gente está fazendo. O adolescente consegue. E às vezes isso é bom, isso é importante, mas nos torna medrosos, nos torna pessoas menos proativas, vamos dizer assim. Então é importante tentar conservar assim, né? Fazer uma gestão de risco, vamos dizer assim. Eu não consigo não enxergar os riscos que existem. Como adulto, eu enxergo. Mas quais desses riscos eu posso assumir? Eu posso enfrentar para conquistar coisas novas? O que você acha, por exemplo, né, muitos pais estão acompanhando a gente agora e querem ajudar o filho, sejam filhos ali na fase bebê, infantil, adolescentes. O que contribui para que esse ser humano viva melhor a sua fase? Assim, para nós adultos também, né? O que contribui para a gente falar assim, deixa eu curtir minha fase adulta, não ficar pensando na velhice ou sofrendo pela infância que passou. O que contribui para a gente viver bem a nossa vida? Eu acho que entender essa questão das tarefas de cada fase é muito importante. Então, como a gente começou falando, na infância, a tarefa principal é desenvolver um apego seguro. Tá. Então, mais importante do que a identidade, que vai ser na adolescência, ou até a parte acadêmica, na primeira infância, é importante que a criança aprenda um apego seguro. Se eu não tive um apego seguro, eu consigo melhorar isso na fase adulta? Com terapia? Com terapia? Com terapia. É um assunto muito mais sério do que a gente imagina e por isso que é importante que os pais tenham consciência de que a tarefa com a criança é apego seguro. Quanto mais segura a criança se sentir com os pais, com os cuidadores, mais seguro esse adulto vai ser e mais condições ela vai ter de explorar o mundo. Dá um exemplo pra gente, Luana. Por exemplo, quando a gente Situações. vai para levar a criança no primeiro dia da escola. Certo. Então, se ela tem um apego seguro, ela sabe que alguém vai buscar ela. Tá. Então, e a mãe, o pai, seja lá quem for o cuidador, tem que levar essa criança para a escola passando para ela a segurança de que aquilo é um lugar bom, que o que vai acontecer ali é legal, que aquilo é importante para a vida dela. Qual que é a diferença entre crianças que choram por dias e dias e dias e dias e a criança que entra e Tchau, tchau. tchau, tô indo, né? Tá muito nisso. Dela saber que ela vai ter para onde voltar, que o pai e a mãe vêm buscar e que aquele lugar é seguro. Mas aí entra um outro ponto importante. Quando a gente fala de apego seguro, não tô falando de super proteção. Pelo contrário, né? Importante. É assim, eu tô aqui para o que você precisar. Pode ir, explora o mundo, vai brincar, brinca com as outras crianças, conversa com outros adultos. Eu vou estar aqui. Tô de olho em você. Interessante. Isso também na adolescência, né? Sim. É claro, né, que os pais, assim, o coração aperta no último grau, né? O filho vai sair pela primeira vez, vai viajar pela primeira vez, vai dormir fora, vai viver a vida, né? Sim. Aquilo que ele quer. E ele precisa estar ali também. Sentir Precisa que ter tem alguém. essa segurança. Ela é formada ali na infância, mas ela não deixa de ser importante na vida adulta. E aí, o que é doloroso para os pais na adolescência, né? O que é doloroso para os pais? Cada vez o adolescente precisa ou demonstra precisar menos de mim. Sim. E fala assim, como assim o meu neném não precisa de mim? Sim. Como assim o meu bebê prefere sair com os amigos do que ter tempo comigo? É doloroso para os pais também, mas é necessário permitir e às vezes até em alguns casos dar uma empurrada. Sim, vai senão, viver né? a vida, porque senão ele fica só grudado com a gente. E essa fase é uma fase onde eles estão formando a identidade. E a identidade vai além do que o meu pai diz que eu sou, do que a minha mãe diz que eu sou, da forma como a minha família me vê. Então, eu preciso ter relacionamentos na escola, eu preciso ter relacionamentos fora da escola. Eu até falo da importância de dar para os nossos crianças e adolescentes outros adultos de referência, que sejam boas referências, né? Porque eles vão procurar que sejam boas referências, como, por exemplo, um líder religioso, uma questão com esportes. Legal. Né? A gente pode ter outros adultos ali, sendo da família ou de fora, que sejam pessoas confiáveis e que estejam dispostos a passar coisas boas para os nossos filhos, porque eles não vão ouvir tanto o pai quanto ouviam quando era criança. Porque ele está justamente buscando saber quem ele é além do contexto familiar.
Muito bom, muito bom. E as fases seguem, né? E as A vida fases não para, né, seguem, Luana? não. Eu tenho uma amiga que, por sinal, está fazendo aniversário hoje, a Flávia Púpio, que fala que parece joguinho de videogame. O chefão da próxima fase é sempre mais desafiador. Sempre mais desafiador. E aí, pra gente ir pra próxima, a gente precisa vencer, né? Precisa, e Vencer os precisa desafios. Exato, porque senão a gente vai carregando as coisas, né, de uma fase para outra. Então, eu não tive um apego seguro, eu vou ser um adolescente inseguro, pode ser que ali eu não tenha relações de qualidade, não tenha uma boa visão de quem eu sou, Sim. né? Porque é na adolescência que a gente estabelece a nossa visão de mundo, a nossa visão do outro e a nossa visão da gente mesmo. A né? percepção da vida que a gente tem Exato. sobre nós, né, Luana? Como é que eu vou fazer isso se eu não tive uma infância ali saudável? Cuidem-se, né? Sim. Acho que é importante a gente reforçar que cuide-se, procure ajuda. Quanto à vida, à esperança, tem um coração batendo, independente da sua idade, procura se cuidar, porque a gente só está tendo oportunidade hoje. Luana, muito obrigada. Muito obrigada, querida. Adorei bater esse papo com você. Obrigada. Obrigada, viu?